Dizer não nunca é fácil, mas dizer não para quem você ama é uma das maiores provações da alma. Parentes, parceiros, filhos, amigos próximos todos despertam em nós uma mistura de afeto, lealdade e, muitas vezes, culpa. Como recusar um pedido de alguém que te deu a vida? Como impor limites a quem você sente que deveria proteger? Como colocar a própria saúde emocional acima da expectativa alheia sem se sentir egoísta? Carl Jung compreendia profundamente esse dilema. Para ele, os vínculos familiares são os campos simbólicos mais carregados da psique humana. É dentro da família que nascem os primeiros afetos e também as primeiras feridas. É nela que aprendemos a amar, mas também a ceder, calar e carregar pesos que não são nossos. E justamente por isso, é nesse território que os maiores desafios de individuação acontecem. Jung não via a família como um santuário idealizado. Ele a via como um espaço arquetípico, um lugar onde forças inconscientes atuam com intensidade, moldando comportamentos, papéis, padrões emocionais. E muitas vezes, o papel que nos foi dado na infância continua operando mesmo quando já somos adultos. O filho bom, a filha obediente, o salvador da família, o que nunca reclama. São máscaras afetivas que, quando não reconhecidas, aprisionam a alma. É por isso que aprender a dizer não é, antes de tudo, um gesto de consciência. Um passo firme no processo de tornar-se quem se é e não apenas quem esperam que você continue sendo. E embora esse gesto possa ser mal interpretado no início, ele não nasce de frieza, mas de coragem. Porque é preciso muita força interior para romper um padrão invisível, especialmente quando ele vem revestido de amor. Jung nos mostra que todo o processo de amadurecimento psíquico envolve separação simbólica. Isso não significa afastamento físico ou abandono, significa reconhecer que sua vida é sua, que sua energia tem limites e que amar não pode significar se anular. Dizer sim a tudo, principalmente quando o corpo e a alma gritam por descanso, não é generosidade, é autoabandono. Neste vídeo, vamos explorar por que aprender a dizer não é essencial para a saúde emocional, espiritual e até física. Vamos ver como Carl Jung compreendia os vínculos afetivos, os padrões inconscientes que se repetem nas famílias, e como o limite, quando colocado com verdade, pode ser um ato de amor mais profundo do que qualquer sacrifício. Porque às vezes, o não mais difícil de dizer é também o único que pode libertar. A maioria dos nossos comportamentos mais automáticos, inclusive a dificuldade de dizer não começa na vida adulta. Eles nascem lá atrás, quando ainda não tínhamos palavras, mas já sentíamos tudo. Carl Jung observava que a infância é o período onde os arquétipos familiares tomam forma, e esses arquétipos muitas vezes nos moldam silenciosamente por décadas, mesmo sem percebermos. Quando uma criança percebe que seu amor é aceito apenas quando ela obedece, ela aprende a suprimir seus desejos. Quando ela nota que, para manter a harmonia da casa, precisa ser boazinha, ela aprende a calar suas emoções. Quando entende que seus limites incomodam, ela começa a apagar luz. E o tempo vai passando, o corpo cresce, mas a alma permanece presa a esse roteiro invisível. Jung explicava isso através dos complexos. Um complexo é uma espécie de nó psíquico, uma combinação de emoções, memórias e crenças inconscientes que se formam a partir de experiências marcantes. O complexo familiar é talvez o mais forte de todos. Ele nos faz agir, sentir culpa, explodir ou se anular, sem que saibamos exatamente por quê. Imagine alguém que cresceu ouvindo frases como "não me decepcione, não me desobedeça, você é tudo que eu tenho". Essas palavras, mesmo ditas com amor, carregam um peso simbólico enorme. Elas criam uma obrigação invisível. Há de ser o que o outro precisa, mesmo que isso vá contra o que se é. E é assim que se forma a identidade do que nunca diz não. E aqui está o ponto crucial que Jung revela. Enquanto esses padrões não forem trazidos à consciência, eles comandam nossa vida. Continuamos dizendo sim por medo de rejeição, por lealdade cega, por culpa que nem é nossa. E cada vez que fazemos isso, traímos a nós mesmos, não por maldade, mas por automatismo. Trazer esses padrões à luz
É um ato profundo de individuação. É perceber que amar não significa carregar, que ser filho, filha, irmão ou cônjuge não significa apagar-se para manter a paz. A verdadeira paz só existe onde há verdade, e a verdade, às vezes, exige um não. Esse não, quando dito com consciência, pode ser o início de um novo ciclo. Ele pode quebrar gerações de silenciamento, de sobrecarga, de dor não dita, porque ele vem de um lugar diferente, não do ego revoltado, mas da alma desperta, da parte de você que decidiu parar de repetir e começar a escolher. E essa escolha, por mais difícil que pareça, pode ser o maior gesto de amor que você já deu a si mesmo e àqueles que você tanto quer proteger. Uma das maiores razões pelas quais tantas pessoas evitam dizer não é o medo de ferir o outro. E esse medo, embora pareça nobre à primeira vista, muitas vezes esconde algo mais profundo: o pavor de ser rejeitado, de parecer ingrato, de deixar de ser amado. Carl Jung observava esse fenômeno com atenção. Ele sabia que nem todo gesto de cuidado é realmente compassivo. Muitas vezes, ele é movido por uma necessidade inconsciente de aceitação. A linha entre amor e apego é tênue. Dizer sim o tempo todo pode parecer generosidade, mas também pode ser um modo de manter o outro por perto, de garantir afeto, de preservar um lugar dentro de uma estrutura emocional que, no fundo, já não nos serve mais. Quando o sim é automático, ele não vem do coração, ele vem do medo. E o medo, mesmo disfarçado de doçura, não constrói vínculos saudáveis, apenas dependência. Jung compreendia que o ser humano carrega dentro de si uma criança ferida, um aspecto psíquico, que deseja ser amado incondicionalmente. E essa criança, muitas vezes, toma as rédeas da vida adulta. É ela que diz: se eu disser não, ele vai se afastar. Se eu colocar um limite, ela vai se magoar. É melhor eu aguentar do que criar conflito. Essas vozes não vêm do presente, vêm do passado não curado. Mas há uma verdade que a alma sempre soube. Mesmo quando a mente nega, você não pode proteger ninguém da própria dor. Você pode estar presente, pode amar, pode oferecer escuta, mas você não pode salvar o outro de enfrentar aquilo que precisa enfrentar. E muitas vezes, é exatamente o seu não que permite que o outro cresça. Dizer não é um ato de agressão, é um gesto de honestidade. É quando você reconhece que também tem necessidades, limites, desejos. É quando você se autoriza a existir. Jung via isso como um marco no processo de individuação, o momento em que a alma para de viver para agradar e começa a viver em coerência com o que sente. E aqui entra a distinção essencial. Compaixão verdadeira não é dizer sim para tudo. Compaixão verdadeira é ser inteiro. É olhar o outro com amor, mas sem se trair. É aceitar que o outro pode se frustrar e que isso também faz parte do crescimento. É confiar que o vínculo real não se rompe com um não dito com respeito. Ele se fortalece, porque deixa de ser baseado em submissão e passa a ser baseado em verdade. E quando a verdade passa a ser o solo do amor, nasce um novo tipo de vínculo, mais maduro, mais honesto, mais livre, onde ninguém precisa se apagar para que o outro brilhe. Existe um tipo de herança que não é passada por testamento, mas por silêncios, repetições e culpas ocultas. São os padrões emocionais que atravessam gerações sem serem questionados. Carl Jung compreendia isso com precisão. A psique familiar é um campo arquetípico, onde forças inconscientes se repetem até que alguém tenha coragem de interrompê-las. E muitas vezes, essa interrupção começa com um simples, porém poderoso, não. Dizer não a um pedido injusto, não a uma manipulação disfarçada de carinho, não a um papel que não te pertence mais. Esse não pode parecer pequeno, mas ele carrega o peso simbólico de séculos. Ele não rompe apenas uma expectativa, ele quebra um ciclo. Jung via na família um lugar onde arquétipos como o mártir, o salvador, o obediente e o indispensável se encarnam silenciosamente. A pessoa que assume esses papéis raramente o faz por escolha consciente. Ela apenas repete aquilo que viu, aquilo que aprendeu, aquilo que funcionou. Mas chega um momento, e quase sempre é um momento de dor, em que a alma diz: basta.
Esse basta pode ser visto como egoísmo por quem ainda está preso ao padrão antigo. Mas, aos olhos da consciência, ele é um ato de cura. Porque o padrão que exige sacrifício total, submissão emocional e negação do próprio ser não é amor. É prisão. E só alguém profundamente lúcido consegue enxergar isso a tempo de mudar. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino. Se você não percebe que está repetindo a história da sua mãe, do seu pai, da sua avó, você vai continuar encenando o mesmo enredo com novos personagens, mas com o mesmo final. Dizer não, nesse contexto, é dizer sim à própria história. É escolher ser autor, e não apenas herdeiro. É claro que isso não é fácil. Muitas vezes, o não traz desconforto, afastamento, mágoa temporária, mas também traz algo que nenhuma aprovação pode oferecer: liberdade interior, a liberdade de sair do roteiro, de curar feridas que nem foram suas, de viver a vida que só você pode viver e que talvez seus antepassados nunca puderam. Quando alguém na família tem coragem de dizer não com amor, algo se reorganiza no campo invisível. O vínculo pode se abalar no início, mas, com o tempo, ele amadurece, porque começa a se basear em escolhas, e não em obrigações, em respeito e não em dívida, em presença e não em peso. E assim, o que parecia um gesto de separação, torna-se, na verdade, um gesto de reconexão profunda, não com o passado, mas com a própria essência. Aquela que por tanto tempo esperou silenciosamente pela permissão de simplesmente existir. Existe uma força invisível que tenta nos manter no lugar conhecido. Mesmo quando a alma grita por mudança, por autenticidade, por liberdade, há uma parte de nós que hesita, que teme decepcionar, que prefere agradar a ser rejeitada. E é exatamente nesse ponto que o não se torna mais do que uma palavra, ele se torna um ato de individuação. Para Carl Jung, individuar-se é o processo pelo qual nos tornamos quem realmente somos, não o que esperavam de nós, não o que fomos treinados para parecer, mas aquilo que a alma veio expressar. E esse caminho inevitavelmente passa por rupturas simbólicas. Dizer não é um desses marcos. É o momento em que o indivíduo deixa de ser um reflexo e começa a ser uma presença autêntica. Esse processo é tão profundo que às vezes parece um renascimento, porque o ego antigo precisa morrer. A identidade moldada pelo sim constante precisa ceder lugar a uma nova forma de estar no mundo, mais alinhada com o centro do ser. Mas todo nascimento envolve dor. O não pode gerar desconforto, rupturas, olhares atravessados. Mas ele também abre um espaço novo, um espaço onde, pela primeira vez, você respira com verdade. Jung compreendia que a psique só se torna saudável quando todas as suas partes são reconhecidas. O não representa exatamente isso, o reconhecimento do limite, da diferença, da individualidade. É a alma dizendo: eu sou eu e você é você, sem agressão, sem guerra, apenas com clareza. Esse tipo de não isola, ele protege. Não afasta, ele organiza. Ele é como a pele do corpo, um limite necessário entre o eu e o mundo. Sem ele, tudo entra, tudo invade, tudo confunde. Com ele, a vida pode acontecer com mais integridade. É importante lembrar que o processo de individuação não busca autonomia narcisista. Ele busca verdade. Uma verdade que é capaz de se posicionar, mas também de amar, que sabe dizer sim com o coração inteiro e não com o corpo tenso, que sabe estar presente, mas sem se apagar, que sabe que o respeito verdadeiro começa dentro. Quando você diz não de forma consciente, está dizendo sim ao seu caminho, está abrindo espaço para escolhas que nascem do centro e não da expectativa, e está oferecendo ao outro algo precioso, a chance de conhecer a sua verdade e não apenas a sua adaptação. E talvez, ao fazer isso, você perceba que o não que tanto temia era, na verdade, um portal. E do outro lado dele está alguém que você sempre foi, mas que só agora pôde aparecer. Muitas vezes, acreditamos que o nosso não vai afastar, machucar, romper algo que deveria ser preservado. E, de fato, em alguns casos, ele causa impacto, gera conflito, desorganiza vínculos antigos. Mas Carl Jung enxergava além da superfície.
Ele sabia que o não consciente, mesmo quando provoca ruído, pode ser uma semente de transformação não só em quem diz, mas também em quem escuta. Isso acontece porque o limite verdadeiro carrega uma energia rara. Ele não impõe, não acusa, não manipula. Ele simplesmente afirma: isso eu posso, isso eu não posso. Isso me faz bem, isso me fere. E esse tipo de clareza é tão incomum que, ao ser expressa, mexe com o outro, o faz refletir, o obriga a se rever. Jung entendia que as relações humanas são sistemas vivos. Quando um dos elementos muda com consciência, todo o sistema sente o impacto. Às vezes, o outro se revolta, se afasta, projeta raiva não porque o seu não foi cruel, mas porque ele rompeu um jogo inconsciente que vinha sendo sustentado por muito tempo. Um jogo em que você dizia sim para não desagradar, e o outro dependia disso para manter tudo como estava. Mas o desconforto que o limite gera também é uma chance de crescimento, porque ele obriga o outro a se confrontar com a própria responsabilidade, com a própria carência, com a própria sombra. E se houver abertura, esse movimento pode se transformar numa espiral de amadurecimento mútuo. É por isso que Jung dizia que a verdadeira cura se dá na relação, mas não na relação em que um se anula pelo outro. A cura nasce na presença de dois seres inteiros, dois seres que se enxergam com respeito, mas não com fusão, que se amam, mas não se confundem, que se cuidam, mas não se anulam. O não consciente, então, é uma oferenda. Ele diz: eu me respeito e te respeito o suficiente para ser honesto. Ele retira o peso da fantasia, da obrigação, do sacrifício e coloca no lugar a possibilidade de um vínculo real. Porque vínculos reais não precisam ser sustentados por culpa. Eles florescem na clareza. Às vezes, a pessoa a quem você diz não hoje será a mesma que, no futuro, vai agradecer por ter sido confrontada com a sua verdade. Porque, ao fazer isso, você plantou nela a possibilidade de fazer o mesmo, de romper o próprio ciclo, de também dizer não, onde por tanto tempo só havia silêncio e submissão. E assim, seu limite vira uma luz, um convite, uma liberdade que começa em você, mas não para em você. Nem todo não nasce do mesmo lugar. Às vezes, ele vem da força interior, um gesto maduro, consciente, necessário. Mas outras vezes, ele é uma armadura, uma defesa construída a partir do medo, da mágoa ou do orgulho ferido. E é aí que o desafio se torna ainda mais sutil. Como saber quando o seu não é proteção e quando é fuga? Carl Jung nos convida a olhar para dentro com honestidade. Ele dizia que a alma humana está cheia de contradições e que a chave da maturidade não é eliminar as ambiguidades, é integrá-las. Dizer não pode ser um ato de amor ou de defesa. Pode ser um limite sagrado ou uma muralha de autoproteção. E a diferença entre essas duas intenções não está nas palavras, mas na emoção que as sustenta. Um não que vem da verdade é firme, mas sereno. Ele não precisa se justificar em excesso. Ele não carrega raiva nem culpa. Ele simplesmente diz: aqui está o meu limite. Já o não que vem do medo geralmente é reativo. É cortante, tenso, defensivo. Ele carrega um desejo inconsciente de afastar, de punir, de manter distância a qualquer custo. Não é um não que constrói, é um não que protege uma ferida que ainda não foi olhada. Jung nos lembra que não podemos viver como se toda relação fosse uma ameaça. Quando a alma está ferida, ela cria estratégias de autodefesa. Algumas pessoas dizem sim para tudo, outras dizem não para tudo. Nenhuma dessas posturas revela liberdade. Ambas são reações automáticas. E a individuação começa quando deixamos de reagir e passamos a escolher. Escolher dizer não, com clareza e presença, é libertador. Mas também é necessário perguntar: estou dizendo não para me respeitar ou para não me envolver? Estou me protegendo de um abuso real ou me afastando por medo de ser visto de verdade? Estou exercendo meu limite ou me escondendo atrás dele? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas é preciso fazê-las, porque só a consciência pode transformar o não em ferramenta de cura. E para isso, é preciso estar disposto a olhar para as próprias dores, para os próprios padrões,
para os medos que ainda comandam decisões disfarçadas de força. Quando o não vem da alma, ele não fecha portas, ele abre caminhos. Caminhos de clareza, de conexão honesta, de vínculos que respiram. Mas quando ele vem do ego ferido, ele pode isolar, endurecer, congelar. Jung nos convida a habitar essa nuance, a mergulhar na complexidade de cada escolha, porque a liberdade real não está em dizer sim ou não. Está em saber por que você diz e de onde, dentro de você, essa resposta está vindo. Muita gente espera ser compreendida sem precisar se expressar. Espera ser respeitada sem precisar se posicionar. Espera ser amada sem jamais precisar ensinar o que é amor para si. Mas Carl Jung sabia que isso é uma ilusão. Para ele, todo relacionamento é também um espelho. E o outro só pode te oferecer o que você mostra que aceita ou o que você permite que se repita. É por isso que o não se torna uma linguagem essencial do amor consciente. Porque ele ensina, ele mostra, ele desenha, com firmeza e gentileza, os contornos da sua dignidade. Ele diz: aqui você pode entrar, aqui não. Isso eu posso dar, isso me esgota. Esse pedido me honra, esse me machuca. E quando esse tipo de limite é colocado com presença, o outro não precisa mais adivinhar, ele pode aprender. Jung dizia que o ser humano projeta constantemente. Projetamos nos outros nossas feridas, nossas expectativas, nossos medos. E muitas vezes, quem está do outro lado não percebe que está invadindo, exigindo, cobrando demais. Porque na ausência de um limite claro, o inconsciente assume que está tudo bem. É o seu silêncio que ensina. É o seu cansaço oculto que dá permissão. Mas quando o não aparece, ele reorganiza tudo. Ele ilumina a projeção. Ele revela o que estava sendo negligenciado. E com isso, dá ao outro a chance de rever e de crescer. Muitas vezes, ensinar como você quer ser tratado é visto como fraqueza, como se o amor verdadeiro tivesse que adivinhar tudo. Mas Jung via o amor de outra forma, não como um dom mágico, mas como um caminho de consciência mútua, onde ambos aprendem, onde ambos erram, onde ambos crescem, porque se escutam com verdade. E a verdade nem sempre é um sim. Às vezes, a verdade é um chega, não posso mais assim, eu preciso cuidar de mim agora. E isso não é egoísmo, é maturidade, é respeito por si e pelo outro. Porque manter o outro dentro de um limite falso também é uma forma de desamor, não com raiva, mas com passividade. E a passividade emocional, com o tempo, destrói mais vínculos do que o conflito honesto. É por isso que, na psicologia profunda, o não é um fim. Ele é um ajuste, uma redefinição, um convite à presença real. Porque quem diz sim a tudo, sem filtro, não está inteiro ali. E quem está ausente de si, nunca pode estar verdadeiramente com o outro. Ensinar como você deseja ser tratado é, talvez, uma das formas mais elevadas de amor. Não um amor idealizado, mas um amor adulto. Aquele que sabe que a liberdade começa na palavra certa, no limite claro, no gesto que diz: se você me ama, me veja. E se quiser ficar, venha com respeito. Há um momento, silencioso mas marcante, em que a alma decide mudar. Não porque se cansou do outro, mas porque se cansou de si mesma, da versão que se repete, que se adapta, que sobrevive em vez de viver. E muitas vezes, esse renascimento simbólico começa com um não. Não a uma situação, a um padrão, a um papel, mas, principalmente, um não à própria identidade que já não serve mais. Carl Jung via o não como um ato ritual, um limiar entre a antiga forma de existir e a nova que começa a emergir. Ele dizia que toda transformação psíquica precisa de um marco, um gesto simbólico que diga: a partir daqui, eu escolho diferente. E esse gesto raramente é grandioso. Às vezes, é apenas uma conversa, uma resposta, um silêncio sustentado com firmeza, mas ele carrega um poder ancestral, o poder de quebrar um ciclo. Dizer não, nesse contexto, é mais do que proteger-se. É afirmar uma nova versão de si, uma versão que sabe quem é, que reconhece seus limites, que sabe o que precisa para florescer e não pede mais desculpas por isso. É por isso que muitas pessoas, ao começarem a dizer não,
sentem uma mistura de medo e liberdade. Porque o não mexe com a identidade. Ele desinstala, ele nos obriga a sair de papéis que mantínhamos há anos. O do sempre disponível, o da que nunca diz não, o do que aguenta tudo calado. E quando esses papéis caem, há um vazio, mas também um espaço novo, fértil, criativo. Jung dizia que a alma pede renovação e que, se não ouvirmos esse pedido, ele se manifesta como sintoma: cansaço crônico, irritação sem causa, ansiedade sem nome. O corpo fala, o afeto trava, a vida empalidece. Mas quando o não finalmente é dito, algo se alinha, como se a alma dissesse: agora sim, estamos indo na direção certa. Esse não, embora simbólico, marca o início de uma nova história interna. Ele reorganiza o sistema psíquico, ele reconfigura o campo relacional, ele redesenha o caminho não a partir do que os outros querem, mas a partir do que a alma reconhece como necessário. E quando você sustenta esse não, mesmo que o mundo reaja, mesmo que alguns se afastem, mesmo que venham julgamentos, você sente, no fundo, uma paz que antes não existia, porque agora, finalmente, a sua verdade tem lugar. E quando a verdade ganha espaço, a alma respira. E quando a alma respira, a vida começa de novo. Há pessoas que passam a vida dizendo sim, sim para evitar conflitos, sim para manter a harmonia, sim por medo de parecer egoístas. Mas no fundo, há um custo, e esse custo é a alma, porque cada sim que nega sua verdade é um pequeno abandono de si. Carl Jung sabia disso, e por isso, mais do que nos ensinar a compreender o outro, ele nos ensinou a escutar a si mesmo com coragem. Dizer não, no mundo de hoje, ainda é visto como dureza, mas na realidade é um gesto de maturidade profunda, não para afastar, mas para proteger, não para punir, mas para preservar o que é sagrado. Porque toda alma tem um território interno que precisa ser respeitado, e quando você o desrespeita em nome de agradar, o amor deixa de ser leve e passa a ser cobrança silenciosa, ressentimento disfarçado, exaustão que não tem nome. Jung nos convida a mudar esse roteiro, a descobrir que o limite não é o fim do amor, ele é o começo do amor saudável, que o não dito com presença é mais nutritivo do que o sim dito com medo, que ser inteiro é mais importante do que ser aceito. Talvez você esteja agora nesse exato ponto, sentindo que algo em você precisa se posicionar, que uma história antiga já não serve mais, que certos pedidos, antes aceitos, hoje te ferem. Talvez essa seja a hora do seu não, não como revolta, mas como renascimento. E se essa reflexão ressoou em você, talvez não tenha sido por acaso. Este vídeo pode ter sido inspirado por um pedido sensível de um seguidor atento, porque é assim que esse canal vive na escuta, na troca, na construção de um espaço onde a psicologia se une à alma e a alma se reconecta com sua força. Se você também carrega uma pergunta profunda, uma inquietação que pulsa, uma situação que gostaria de ver abordada aqui com respeito e verdade, compartilhe nos comentários. Às vezes, a sua dúvida é também a de muitos, e pode se tornar o próximo tema a abrir novos caminhos. Que seu não nunca seja um muro, mas uma ponte. Que ele não feche corações, mas abra espaços de presença. Que ele proteja sua energia e ensine o mundo a te encontrar onde você realmente está. Porque no fim, amar é isso, poder dizer sim com o coração inteiro e dizer não sem perder a alma no processo.